Bem-vindos ao Jobsite Podcast, o seu programa da construção na América e no mundo. Eu sou o Manny da Silva, formado aqui nos Estados Unidos em Building Construction Management, administração de obras e projetos, e convido você para explorar a gestão, tendências e inovações da construção comercial e residencial. Você, o profissional da área, o estudante ou um entusiasta da construção, prepare-se para mergulhar em conversas inspiradoras com convidados renomados, trazendo dicas práticas de casos reais do dia a dia. Vamos construir? Bem-vindos a mais um Jobsite Podcast, o seu podcast da construção nos Estados Unidos e no mundo. Eu sou o Manny da Silva, formado aqui nos Estados Unidos em Building Construction Management, administração de obras e projetos, e venho aqui falar sobre todos os temas da construção nos Estados Unidos e no mundo, para você que quer conhecer a construção mais a fundo e tudo que envolve nessa indústria. Todos os profissionais, os mestres, os especialistas, como prometido, estarão aqui falando sobre cada departamento da construção. Hoje nós iremos falar sobre painting, pinturas, tintas, os tipos de pintura, tipos de tintas, e nada melhor do que um grande amigo, uma pessoa que eu confio muito nesse segmento, o Jorge Aurich, dono da Level 5 Painting e da Capital Venture. O Jorge Aurich tem mais de 15 anos de experiência em pintura. Eu acompanhei a jornada dele, nós começamos praticamente juntos. Admirável a sua dedicação, o seu foco na pintura, o seu empenho na pintura. Jorge, seja bem-vindo ao Jobsite Podcast. Obrigado, Manny. Meu nome é Jorge Aurich. Eu sou o dono da Level 5 Painting da Capital Venture Holdings. Estou nos Estados Unidos há 15 anos. Sempre trabalhei no ramo da pintura e também sou formado em História, sou formado em Música e estou terminando minha formação em Gerenciamento de Negócios aqui nos Estados Unidos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho o mesmo carinho pelo Manny. A gente se conhece há mais de 10 anos, a gente caminhou e cresceu juntos, a gente viu os nossos próprios crescimentos. Jorge, o prazer é meu ter você aqui no Jobsite Podcast e, como prometido, nós vamos estar falando de pintura, né? Legal. E ninguém melhor do que você para estar esclarecendo para o pessoal a importância da pintura, né? Porque as pessoas não têm a ideia da importância que é um bom pintor. Pode fazer aquele tcharam, ou também pode arruinar a obra inteira, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que a pintura, muitas pessoas deixam de lado a importância da pintura. Na verdade, temos muitos pintores hoje nos Estados Unidos, Brasil, que realmente gostam, são pintores profissionais, entendem sobre o assunto, e tem pintores que estão começando, são pintores que estão entrando no ramo e não têm esse conhecimento. Eu acho que é importante, como a Level 5 Painting, a gente tenta ser especialista nessa área. Então, a gente não mistura os nossos trades, que nem a gente não faz construção, a gente é realmente especialista na área da pintura. Pintura é wall cover, né? A gente faz wallpaper e também a gente faz gabinetes, o refinish desses gabinetes. Então, é uma coisa importante pra gente. Jorge, você faz pintura residencial, comercial? No momento a gente faz pintura comercial e residencial, pouca coisa de industrial. Por quê? Porque são nichos diferentes. Tem diversas diferenças. Primeiro, a pintura residencial você tem um capital de giro maior, você acaba sendo pago quando você é instantaneamente, vamos dizer. Você termina o trabalho, você é pago. Comercial e industrial, ele tem uma diferenciação na questão de pagamento, a questão também de requerimentos. Então, quando você está lidando com esses diferentes campos na área de pintura, você tem que estar realmente habilitado a trabalhar com diferentes segmentos na pintura. Entendi. Vamos falar um pouco sobre os tipos de tintas, Jorge, as aplicações dela. As tintas, geralmente as pessoas conhecem como látex, né, a base de água, Verdade. ou tinta a óleo. Tinta óleo, Oil base ou latex base. Com certeza. Essa primeira divisão
que vem na cabeça de todo mundo, eu creio, né? Vamos É, dizer que é a mais simples, a mais né? É, simples de é a usar, mais né? simples, vamos dizer, no campo de trabalho, pessoas que estão começando, vamos fazer pintura a óleo ou pintura à base de água, Isso, essa é que é a diferença. O acrílico é considerado uma base de água e o óleo é a base de solventes. Não quer dizer que você pega o seu óleo lisa lá e põe dentro e vai virar uma tinta a óleo. Mas são solventes dessa tinta a que base delas, né? diferenciam, são as bases, são a cola que é feita para aderir nos substratos, né. Então, por Uhum. exemplo, a tinta latex, ela é muito comum. Por quê? Porque o EPA, que é a nossa agência de environment, Ecológico, né? ecológica, ela tá indo muito para cima das pinturas à base de solvente. Então estão tentando tirar a base de solvente, como está acontecendo na Califórnia. Então, tipo de pintura de, latex, por exemplo, a gente usa pinturas para a parede, tem pintura para as guarnições, tem pintura para os tetos. Então todas elas, assim, geralmente hoje todas elas são latex, a maioria delas, 98%. E tem diferentes, finishes nessas, acabamentos nessas pinturas. Por exemplo, a pintura latex ela pode vir, no flat, que seria fosco, total Opaco, né? fosco, É, opaco. Tem o matte, que é o mais o opaco, que seria não tem um pouquinho de brilho. Aí depois a gente passa para o talvez não visível a olho nu, né? Mas tem um não pouquinho mais, visível né? a olho nu, tem um pouquinho mais de proteção, Isso. né. O que que acontece como você falou, um pouquinho de brilho, não a olho nu. O brilho geralmente indica a proteção da pintura, proteção, reflexão Da de luz. luz, isso. Então, quanto mais opaca ela é, menos reflexão. Então o que que vai acontecer? Ela vai perder a cor, Mais rápido. mais rápido. Então, É, isso vai os pigmentos vão ele não tem essa proteção. Então, quando você chega do matte, aí você vai para um eggshell, que tem um pouco mais de brilho para áreas é. realmente recomendadas para muito tráfego. Pessoas passam, pessoas fazem as coisas, pessoas, hallways. Aí você vai para o satin. Satin. E aí você tem um pouco mais de brilho. Aí do satin você vai para o pearl finish, que é o perolado, e depois você vai para o semi-gloss, E do gloss. gloss, e aí você tem o high gloss, né. Então todas essas diferenças de tinta, ela tem a recomendação para os lugares que são aplicados. Uma Uma aplicação aplicação, certa recomendações de para cada tipo, aplicações, né. é. Por exemplo, eu vejo muito gloss mais em portas de entrada, Verdade, corrimão, né. com Corrimão, certeza. às vezes, onde põe a mão, que E é fica um pouco mais liso, protegido, né. por isso mesmo que eu É, falo, quanto mais tem o brilho, mais protegido. mais protegido está. E quanto mais brilho tem, mais flexibilidade tem. É interessante essa colocação, essa analogia do brilho, porque realmente a gente tem a sensação de que está plastificado, né, o gloss. O semi-gloss está plastificada a parede, né, como se tivesse Sim, um filme, né, um é um plastic filme, film por cima, né. exatamente Tanto isso. quanto você tem que pintar novamente a parede com high gloss, assim, com um brilho forte, você tem que dar uma lixada, né, para não para Ah, pra outra tinta agarrar na você tem que fazer uma preparação, preparação né. diferente, né. Quando É, você tem um brilho na parede, não precisa ser nem high gloss, mas qualquer brilho, você tem que dar uma lixada na parede. Dependendo do brilho, você tem que aplicar um priming que vai dar permissão desse primer aderir para aquela tinta, senão ela é, vai sair. E é um dos maiores erros que os pintores aqui nos Estados Unidos cometem. O porquê? Porque ele chega numa casa, não identifica o que está no trim, na jan é, nas na guarnições, na janela, e aí vai aplica o que ele chama de o latex paint nessas guarnições. O que que acontece? Os clientes vão lá, bate um pouco, começa a fazer sai como se fosse um riscar e sai adesivo. como se fosse Um adesivo. um adesivo. É, Por quê? Por causa da já vi falta isso. de preparação.
A gente começa projetos, a gente vivencia isso em projetos constantemente. E aí é o que a gente fala para os clientes que o barato sai caro, né? Costumo dizer que duas fases que eu gosto muito, pelo menos na residencial, na comercial também, na comercial residencial também, mas uma fase que começa a dar identidade para a obra é quando a primeira é quando põe o drywall, que aí você consegue realmente ali fisicamente começar a sentir o espaço, né? Você sai do esqueleto, Isso, né? as limitações de espaço e É, o tamanho que vai ser. E a segunda é a pintura. sim. Quando os clientes começam a ver as tintas, começam a ver a identidade do lugar, né? E às vezes, algumas obras, os clientes têm uma impressão da cor na parede, mas aí quando pinta, né? Faz aquele testezinho, mas aí quando pinta, fala, não gostei muito. Então, É, a é, gente, é uma dificuldade para identificar, assim, como você vai colocar sua personalidade com certeza. naquela casa ali. É um desafio grande. Eu falo que uma das coisas maiores é questão de cores. Pessoas não entendem muito como funciona. Por quê? Porque a luz que é instalada na casa vai Diferencia. vai diferenciar. Aonde as janelas estão colocadas vão diferenciar. Porque é o que eu estava falando com um amigo hoje de manhã. O cinza, ele pode tomar diversas formas. É uma cor muito, muito Variável. variável, É, que depende da luz que você tem na casa. Se você tem uma luz amarela com tipo de cinza, ele pode virar verde. exato. Isso mesmo. Quando a Ou luz chega do azul. sol, ela vira azul. É. Se a luz está no norte da casa, ela vai ter um tom esverdeado. Então, é assim, cores é bem É difícil difícil de de identificar, passar, né? de identificar. Ah, Por isso que interior designers, um dos nossos maiores mercados é com interior designers, porque elas estão mais qualificadas para escolher cores. Então a gente escolhe cores porque a gente trabalha com cor o dia inteiro. Então a gente consegue diferenciar quais são as cores, o que vai ficar bem ou não, mas a gente não tem essa formação que nem interior designer teria, né? Então isso ajuda muito, porque no final do dia, interior designer ela vai te dar um esquema de é, cores para essa casa. é a tabela de A cores, né? O tabela de schedule que a cores, gente fala, isso, o é o paint paint schedule, né? Que a gente fala. é. Eu vejo as designers trabalhando com cor. Eu não me meto a dar dica de cores ou não. O meu papel, os clientes perguntam, essa cor é bonita? Eu só respondo muito sim ou não, É. ou eu gostaria, eu não gostaria, eu gosto. Eu não gosto quando eles falam: "Qual que você gosta mais, dessa ou daquela?" E eu gosto das duas. É, Porque cor é uma coisa, assim, como você falou, e muda de local para local, porque sim, eu tinha uma cor num office, depois eu pus no outro, aí mudei de office, quando eu pus a mesma cor, eu falei: "Eu vou manter a mesma cor". Não totalmente fiquei diferente. confortável, tive que trocar a cor. Falei: "Não, essa Sim, cor aqui eu não tô gostando dessa cor, no outro eu gostei tanto, aqui eu não tô gostando". Então é um conceito, assim, as designers têm essa visão sim. E não quer dizer que elas não vão cometer erros. e às A vezes gente às até vezes os profissionais cometem às erros, vezes, entendeu? teve situações que elas mesmas já vieram e falaram: essa cor aqui Acontece não deu direto, né. certo, eu vou ter que mudar. Você pode tentar essa?" Aí Mas tenta sabe o outra. que é o melhor de tudo, Manny? Quando a gente tem uma designer falando isso, a gente não tem a liability de trocar a cor, porque a gente deu a sugestão da cor. Isso é A verdade. cliente vai falar para você: "Pô, você me deu essa cor, eu não gostei, Ah, foi erro seu e não meu". é isso mesmo. "Viu, Então, você falou que essa cor ficava bonita, não tá bonita", e aí você tem que corrigir. tem que corrigir, aí acaba indo para o seu bolso, né. Verdade. Ô Jorge, uma curiosidade, por que o nome Level 5? Para as pessoas que estão na construção, eles sabem que o level 5 é um tipo de, acabamento nas paredes. Então, uma parede com um finish Um level nível de 5 é finish. um finish quase que no perfeito estado. Ele é feito para não é uma plaster, vamos deixar assim, o level 5 finish, ele é feito com um emaciamento de joint compound e também o easy sand. Então, é uma parede considerada uma quase perfeita. Perfeição não existe, a Tem. gente tenta ser o quase perfeito de tudo.
Então, em meios ao meu plano de negócios, o que que eu fiz? Eu falei: "Tenho que escolher um nome primeiro, para eu vender, porque eu não pretendo ser eterno na Level 5 Paint. Segundo, um nome que traz qualidade, um nome que traz uma questão maior de para os nossos clientes que estão comprando o nosso serviço, saber que estão comprando serviços de qualidade. Então, a gente vive pelo nome de Level 5, o que na construção é É, qualidade. eu imaginei que era isso, que quando você pega quando a gente está trabalhando na planta, geralmente o arquiteto ou o designer, né? Ele Geralmente, sim. define, né, finish o wall no level number tal, level number 3, level number 2. Exatamente. Então, geralmente de 1 a 5, né? É, Level 1, level 2, level 3, level 4 são as categorias de paredes que são. você tem que entregar Exatamente. na obra, né? E level É. 5 é, É o topo, né, é o como o topo, próprio não nome já diz, é o topo, o level maior, o nível maior de finish é, que você pode entregar. com O certeza. arquiteto, quando anda na obra, ele fala: essas paredes estão Então no excelentes, level né. 5. É. Eu nunca peguei uma obra, acho que com level 5. Residencial, geralmente eles não. Geralmente é na plaster, né, É, o comercial a gente geralmente, assim, a gente tem muito por quê? Porque eu tenho um contractor que ele faz lojas e a gente pinta lojas como se fosse Tiffany, Louis Vuitton, Gucci. Então, nessas lojas, esses clientes têm o dinheiro para pagar o level 5. E aí a gente faz muito dessas lojas que são requeridos esse tipo de finish, né. o level mais comum, 3? É o 3, Level é o 3, né? 3, é o Level level 3, é o que eu 3, imaginei. o level É o 3 é que o eu mais mais eu comum, vejo, é o o que level você 3. mais vê. Drywall 3, Industrial 2, 2. industrial 2. O 1 geralmente é pra mesmo warehouses, então Warehouse, assim, garagem, essas coisas mais. warehouse, garagem, Depósito, praticamente o level 1 não, você não põe massa em lugar nenhum, basicamente. Eu peguei gosto pelo finish fosco e opaco. Uma designer me disse que esconde mais as imperfeições e Uhum, mantém o ambiente mais calmo. uhum. Procede mesmo? É, o fosco e opaco, ele sim, procede. Todas as imperfeições, elas vão é como a gente apertar o botão de mute na televisão, ele vai esconder todos os sons, tudo que vai estar gritando na sua É, frente. E esses finishes, eles são criados geralmente para tetos e paredes, e áreas que têm muita imperfeição nas paredes. Então, assim, são finishes que dão essa tem essa qualidade. Então você não entendi. precisa fazer um skin coat no wall se você estiver usando um fosco em opaco. A questão de acalmar é mais pela cor que vai ser Ah, introduzida então pelo depende ambiente. da cor. É, Então entra mais pela cor. Se você colocar um fosco em opaco no vermelho, não vai te dar um descanso nenhum, porque a cor é muito vibrante e ela te dá, na questão da cor, ela vai te trazer um pouquinho mais, se você está querendo fazer um trabalho, num office, que você quer energia, o vermelho ele vai te dar aquela energia. Você olha assim, o vermelho ele te alimenta. Por isso que muitas vezes você vê placas em vermelhos que são perigo, para você não entrar, te bloqueiam também. ele chama Então é mais atenção, pela né? cor,